Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a catequista Lucimara e junto com a Cristiane estaremos enviando os vídeos para preparar vocês, para o batismo, primeira Eucaristia e Crisma. Então, para darmos início, vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo vai nos preparando, nos ungindo e nos conduzindo para entendermos a mensagem que Deus quer passar, através da minha pessoa para vocês, e que eu possa levar corretamente os ensinamentos de Deus, preparando vocês para o sacramento do batismo, que for fazer a primeira Eucaristia e depois todos fazendo a Crisma. Então, eu quero começar com vocês falando sobre a Bíblia. A Bíblia, para nós cristãos, é o ponto de referência da nossa fé. É a carta de amor de Deus para nós. É a palavra de Deus. A palavra Bíblia é de origem grega e quer dizer livros. São ao todo 73 livros, 46 no Antigo Testamento. Começa com o livro do Gênesis e vai até o livro de Malaquias, no Novo Testamento. Começa com o Evangelho de São Mateus e vai até o último livro do Apocalipse. O Antigo Testamento trata desde a criação do mundo até a vinda de Jesus Cristo. A palavra testamento significa aliança. Então foi essa aliança que Deus fez com o seu povo, e que o conduziu até a terra prometida, Canaã. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por várias pessoas, mas foi inspirada unicamente por Deus. Ele usou as pessoas como instrumentos seus para transmitir a mensagem. E hoje nós todos somos chamados a transmitir a mensagem de Deus através da sua palavra, que está na Bíblia, sendo-nos conduzido pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia foi escrita? A Bíblia foi escrita entre o ano de 1250 a.C. e o ano 100 depois de Cristo, aproximadamente. Ou seja, ela levou 1000 anos para ficar pronta. Então vamos lá. Para aprender a manusear a Bíblia, devemos antes de tudo saber o que são capítulos e versículos. Os capítulos são divisões que encontramos no livro sagrado. Normalmente aparecem em números maiores, porque os menores são os versículos. Então, falando mais um pouquinho, a palavra de Deus ela veio para nos ensinar, exortar e nos transmitir a fé. Exortar quer dizer corrigir. A gente lendo a palavra de Deus, a gente vai mudando os nossos modos. Quando deixamos o Espírito Santo agir em nós, aquilo que a gente fazia, pensava, quando passamos a ouvir a palavra de Deus, que está na Bíblia, a entendê-la, interpretá-la, nós vamos mudando de vida. Vamos cada vez mais querendo nos aproximar de Deus. Então, que vocês possam também ser pessoas que quando receberem os sacramentos, passam a ser essas pessoas que amam ler a palavra de Deus, porque é o livro mais importante da nossa vida, que é o livro sagrado que Deus nos deixou, e ali está todo o ensinamento do qual devemos seguir. Falando da Bíblia, com o tempo vocês vão aprendendo, principalmente quem participa da missa, que tem aquele folhetinho, pode levar para casa, depois da missa do domingo, e ali também tem pode refletir sobre a palavra de Deus que foi lida na celebração da missa. Então vamos entrar. Sacramentos. Sacramento é um sinal visível da graça invisível de Deus. É um sinal pleno, pois contém a graça. É um sinal eficaz, comunica a graça. O sacramento, fonte, é o Cristo ressuscitado. Então, a fonte do sacramento é o Cristo ressuscitado. É dele que provém a graça que os sacramentos comunicam.
Por isso, os sacramentos são chamados canais da graça. Os 7 sacramentos envolvem toda a existência humana, desde o nascimento até a morte. O batismo nos torna cristãos, filhos e herdeiros de Deus, participantes da missão de Cristo e membro da Igreja, na qual somos instruídos e orientados para a vivência cristã. Pela confirmação, o crisma, o cristão fica mais perfeitamente ungido à Igreja e recebe força do Espírito Santo para testemunhar Jesus Cristo na maturidade da fé. Na Eucaristia, o cristão se alimenta com o pão da vida e da comunhão e da unidade. É um pão da vida e da unidade. Memorial da morte e ressurreição do Senhor. Alimento espiritual da comunhão com os irmãos. O sacramento da penitência perdoa os pecados cometidos após o batismo. Reconcilia com Deus, com a Igreja e os irmãos. A unção dos enfermos traz conforto e alívio ao cristão doente, fortalecendo-o para enfrentar o sofrimento com a fé e a esperança. O sacramento de servir ao povo de Deus em nome é na pessoa de Cristo cabeça, por meio do ensino do culto divino e do governo pastoral, que é o sacramento da ordem, confere ao homem a aptidão devidamente comprovada ao ministério de servir a Deus. Então, esses são os sacramentos. O Catecismo da Igreja Católica, que é o sacramento do matrimônio, também está incluído. Pelo matrimônio, os cônjuges assumem um estado público de vida na igreja para construir uma família, gerar e educar filhos e buscar a felicidade mútua. Então, vamos falando, eu vou começar agora a falar um pouquinho de cada sacramento. Então, de divisão de cada um, para vocês entenderem. Igreja distingue 3 grupos dos sacramentos, de acordo com a graça que eles produzem. Sacramento da iniciação à vida cristã, que são os 3 primeiros: batismo, confirmação e Eucaristia. Confirmação é o mesmo que a gente está falando crisma. Sacramento da cura, penitência e unção dos enfermos. Então, penitência é quando fazemos a nossa confissão, e unção dos enfermos quando recebemos do padre, ou quando estamos doentes, ou por passar por uma cirurgia, ou quando alguém está no leito de morte, ela pode receber a unção dos enfermos. Sacramento a serviço da comunhão e da missão dos fiéis, que é a ordem para o homem ser sacerdote, ou do matrimônio, homem e mulher, receberem esse sacramento. Então vamos dar o batismo. O anjo do Senhor um dia disse a Filipe que se aproximasse do coche em que viajava o ministro da rainha Candace. Absorvido este na leitura do livro de Isaías, pediu a Filipe que subisse para a carruagem e lhe proporcionasse alguma explicação. O diácono, aproveitando-se da profecia, fez-lhe conhecer Jesus. Durante o percurso, chegaram ao lugar onde havia água. Um ilustre viajante pediu então ao diácono que o batizasse. Filipe, percebendo a viva fé em Cristo que a graça suscitara naquela alma, administrou-lhe o batismo e desapareceu. Isso está na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os versículos de 26 a 39. O batismo é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos leva do pecado original, ele nos livra do pecado original e dos pecados pessoais cometidos antes do batismo. Dá-nos a graça santificante e faz-nos cristãos, filhos de Deus
e da igreja. Sem o batismo não se pode receber nenhum outro sacramento, nem é possível salvar-se. O batismo deve ser recebido, que é muito importante para a nossa vida, para nos tornarmos filhos de Deus. Então, né, eu li essa leitura de Filipe, do eunuco da rainha Candace, porque eles estavam lendo um livro, mas não tinha discernimento porque ele não conhecia o cristianismo ainda, ele era um pagão, né? Então, ele viu Filipe e pediu que explicasse aquela passagem da Bíblia que ele estava lendo, e Filipe, como a pedido de Deus, né, que tinha tocado no coração dele, que evangelizasse aquele eunuco, porque ele estava sedento, né, de conhecer a Deus, conhecer Jesus. E Filipe foi e falou tanto no coração dele que ele pediu o batismo. Então, né, essa é a importância do batismo, porque quando a gente conhece Jesus, a gente quer segui-lo. E foi Jesus que nos deu o exemplo do batismo, quando ele se deixou ser batizado pelo seu primo João Batista no Rio Jordão. Então ali, né, nasce um dos sacramentos, também uma parte importante da confirmação do batismo para todos nós cristãos católicos. Então que vocês que vão fazer, né, receber o batismo, né, sinta-se alegre, deixarão de ser criatura para se tornarem filhos de Deus, né? E para receber também os outros sacramentos é necessário, primeiro, aqueles que já foram batizados, fazer a sua penitência, que é a confissão. Aí farão o sacramento da primeira Eucaristia, né, que é a primeira comunhão. E depois a crisma, que vem confirmar o batismo de vocês, né? Vocês dando o sim de vocês que querem ser batizados, terem crismado, quer dizer, né? Agora é vocês que confirmam o seu batismo. E recebendo a crisma, vocês recebem um óleo na testa que unge, né? Quando ele é muito usado quando os soldados saíam para a guerra, o rei ungia. E vocês, quando recebem a crisma, se tornam que esses guerreiros, soldados de Deus, soldados de Cristo, para defender, né, com amor, com carinho, com respeito, a Igreja de Cristo, fundada, né, por ele, através do apóstolo Pedro, onde ele edificou a sua igreja. Então, que vocês, já sendo jovens, adultos, né, tenham essa certeza, né, que serão soldados de Cristo, seguidores dele, missionários aonde forem, né, aonde vocês forem levar essa palavra, a palavra de Deus, o amor de Jesus. Voltando ao batismo, né? Então, o sacramento do batismo, confirmação e da Eucaristia são fundamentos de toda a vida cristã. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos com o alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito desses sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida e progredir até alcançar a perfeição da caridade. A perfeição da caridade quando nós atingimos o alto grau do amor, né? Porque a caridade é o amor. Tudo passa, menos o amor. Batismo. Ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Obedientes a este mandato do Senhor, os apóstolos batizavam os que acolhiam a palavra de Deus. O batismo, em realidade, ou ao menos em desejo, é necessário para a salvação. Então, o batismo ele se faz necessário, né? Igual pode acontecer da criança estar dentro do ventre da mãe,
né, e ela vinha a falecer e for desejo do Pai, esse batismo é chamado batismo de desejo, a criança, né, é batizada e alcança o céu, né. E o outro, na realidade, o batismo ao menos é um desejo é necessário. Então, porque é necessário para a nossa salvação sermos todos batizados. O batismo é a participação no mistério pascal de Cristo. Morte e ressurreição. Batismo quer dizer mergulhar. O mergulho nas águas significa morte ao pecado, né? Desse pecado original que a gente traz, como vocês, né, serão, tem 2 do nosso grupo que serão batizados já adulto, né? Então já com certeza durante o decorrer da sua vida, até chegar na fase adulta, cometeram também outros pecados, né? Além do pecado que a gente nasce, que é o original, que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, quando pecaram, né, no paraíso. Então, nós trazemos em nós esse pecado, e é pelo batismo que ele é apagado. O mergulho nas águas significa morte ao pecado. O emergir da água significa ressurreição para uma vida nova. O sacramento do batismo é também chamado banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo. O batizado renasce como filho de Deus e da Igreja, membro de Cristo e templo do Espírito Santo, livre do pecado original e de todos os pecados pessoais. Então, vocês que vão receber o batismo, né, além de apagar o pecado original, né, será apagar todos os pecados que vocês cometeram até naquela hora antes do batismo. Naquele momento vocês se tornam limpo, puro, alvo, né, como se diz, como a nuvem, porque vocês naquele momento não têm mais nenhum pecado. Então, aproveite desse momento, né, dessa graça que Deus estará dando a vocês. O batizado, né, como eu disse, renasce. O batismo imprime um caráter indelével de pertença a Cristo, um sinal espiritual que nenhum pecado pode apagar. O batismo é dado para sempre e não pode ser repetido. Então, para vocês entenderem, uma vez batizado na Igreja Católica, mesmo que as pessoas mudem para outra denominação religiosa, ele jamais vai ser apagado. É como se tatuasse na nossa alma o selo de Deus, minha pertença. E a gente, nós, como nessa caminhada, a gente sempre comete pecados, porque nós somos pecadores, mas não apaga também o nosso batismo. Por isso se tem o sacramento da confissão para isso. Toda vez que cometemos pecados e queremos continuar, né, na presença de Deus, recebendo Jesus na Eucaristia, temos que buscar a confissão. Inserido no povo de Deus pelo batismo, o cristão são instruídos na palavra de Deus, alimentados pela Eucaristia e animados na prática da caridade e do compromisso cristão. A vida divina que recebemos no batismo cresce e produz frutos quando assumimos o compromisso de seguir a Jesus. Jesus Cristo no serviço aos irmãos, aos mais pobres, na preocupação constante de anunciar a boa nova do reino de Deus e de viver em comunhão com os irmãos. Então, nós somos todos chamados a evangelizar. Não precisamos ser irmãs, sacerdotes, missionários. Nós, leigos, cristãos batizados, somos chamados a evangelizar aonde nós estamos, né? Ali nós seremos canal da bênção de Deus, né? E levar a boa nova, a salvação, que é Jesus. Então, diretriz, né, para vocês entenderem, pastorais que para quem pode receber o batismo. Pode ser batizada toda pessoa ainda não batizada. Somente ela, né?
se você não for batizado, você pode receber esse sacramento. A Igreja sempre batizou crianças e adultos. A prática de batizar a criança é atestada explicitamente desde do segundo século, mas é bem possível que desde o início da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam um batismo, também as crianças foram batizadas. Nascidas com uma natureza humana enfraquecida e manchada pelo pecado original, as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e transferida para o reino de graça, da graça, liberdade dos filhos de Deus. Toda criança, o adulto, o jovem, tem o direito ao sacramento do batismo, independente da situação civil dos pais. Se os pais são solteiros, amaziados, separados ou divorciados, não se deve negar, mediante o compromisso dos pais e padrinhos de assumirem a sua formação cristã. Então, quando a criança é batizada, pais e padrinhos têm que assumir, de evangelizar essa criança, sua formação cristã. Filhos de pais que não têm a mesma religião, sendo um deles católico e o outro não, podem ser batizados mediante pedido do casal ou apenas da parte católica. Então, porque já teve casamentos de pessoas evangélicas com católico, A Igreja permite, mas desde que ao gerarem filhos, os filhos cresçam na Igreja Católica, seguindo os mandamentos, os preceitos da nossa Igreja Católica, sendo batizado assim, recebendo todos os outros sacramentos. Uma criança não batizada, a partir de 7 anos, só pode ser aceita para o batismo após receber instrução sobre as principais verdades da fé, a pessoa de Jesus Cristo e o significado desse sacramento, devendo ser encaminhada para a primeira comunhão. O tempo da operação depende da realidade de cada criança. Então, aquela criança que já tem 7 anos que ainda não foi batizada, é como está acontecendo agora. Eu estou dando essa formação, para vocês, antes de serem batizados, porque vocês já entendem. Então, é necessário explicar, e que vocês aceitem se é isso mesmo que vocês querem, essa nova vida em Cristo, vivendo os documentos da nossa igreja, assumindo os compromissos da participação na Santa Missa, Então, isso é muito importante. Então, por isso que tem que ter essa formação para receber os 3 primeiros sacramentos: batismo, primeira Eucaristia e crisma. Sacramento da confirmação. Antes de ser morto, Jesus prometeu aos seus seguidores que enviaria o Espírito para confortá-lo e fortalecê-lo no dia de Pentecoste. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. O sacramento da confirmação é o nosso Pentecoste. Quando somos confirmados, o Espírito Santo é derramado sobre nós de modo que recebemos os seus dons. Por que se chama crisma confirmação? Chama-se crisma por causa do seu rito essencial, que é a unção. Chama-se confirmação porque confirma a graça batismal. Vocês recebendo o batismo, ela vem como eu diz, a crisma confirma o batismo de vocês. Qual é o rito essencial da confirmação, ou da crisma? O rito essencial é a unção com um sagrado óleo misturado com bálsamo consagrado pelo bispo. Se faz imposição da mão por parte do ministro que pronuncia as palavras sacramentais próprias do rito. É feita na fronte do crismando com as palavras: receba por este sinal o dom do Espírito Santo, o dom de Deus. Ser ungido é um sinal de propriedade e pertença, mas também nos coloca numa posição mais elevada. No Antigo Testamento, os sacerdotes, profetas e reis eram ungidos com óleo. Por isso, quando recebemos lá no batismo, nós nos tornamos, na crisma, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis.
Qual é o efeito da confirmação? O efeito da confirmação é a especial efusão do Espírito Santo como a de Pentecostes. Essa efusão imprime na alma um caráter indelével e produz um crescimento batismal. Enraiza mais profundamente na filiação divina. Une mais solidamente a Cristo e a sua igreja. Aumenta na alma os dons do Espírito Santo, dá força especial para testemunhar a fé cristã, para testemunhar com valentia o nome de Cristo e para nunca sentir vergonha em relação à cruz. Porque muitas pessoas usam da cruz como, olha para a cruz como uma coisa assim horrível, né? Mas nós católicos temos que olhar para a cruz, porque ela representa o maior amor de Deus por nós. É o símbolo do amor. Né? Ele é o símbolo do amor de Deus para nós. É a cruz. Por quê? Porque Jesus morreu para a nossa salvação. Ele veio ao mundo, se fez homem, mesmo sendo Deus, né? Teve uma família, evangelizou o povo e teve essa morte cruel, morte de cruz. Mas quando olharmos para a cruz, não devemos ver uma coisa de sofrimento, de tristeza. Foi terrível para Jesus? Foi. Mas se não acontecesse nada disso, né? Se ele não entregasse a sua vida por nós, hoje nós teríamos o céu fechado para todos nós, porque quando Adão e Eva pecaram, o céu se fechou. Então se fez necessário Jesus vir ao mundo e morrer por todos nós, pecadores, porque através da cruz Deus permitiu que o céu se abrisse e que nós, seguindo a Cristo, né, possamos alcançar o céu, um dia estar face a face com Ele. Então essa é a importância dos sacramentos, né? Então que nós possamos assumir com responsabilidade, né? Por isso não podemos receber o sacramento por receber só para levar o nome de católico, de cristão, porque eu fiz os sacramentos e acaba deixando, né? Vou na missa quando eu quero, o dia que eu quero, quando eu estou passando por tribulação. Não, Deus só pede a nós, a igreja só pede a nós, pelo menos ao domingo, né? Que é o dia do Senhor, o dia Jesus ressuscitou, de irmos ao encontro dele na Santa Missa e de eu recebê-lo, né? Vivo presente na Eucaristia. Então, isso é a importância dos sacramentos. Qual é o efeito da confirmação? É a espécie da infusão do Espírito Santo, como a de Pentecostes. Quem pode receber esse sacramento? Pode e deve recebê-lo uma única vez, quem já foi batizado, o qual, para recebê-lo, deve estar em estado de graça. Então, tem que fazer a confissão antes de receber. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado. Nos tempos atuais, para receber o sacramento da crisma, é necessário ter recebido o sacramento da primeira Eucaristia. Porque antes, né, teve uma época, muitos anos atrás, né, se recebiam a crisma após o batismo. Então, hoje não. Hoje você é batizado, né, se prepara para a primeira Eucaristia e depois se prepara para receber a crisma. O ministro é o bispo, né? Quem é o ministro da confirmação? O bispo. Manifesta, assim, a ligação do crismando com a igreja. Então, vocês estarão se unindo à Igreja Católica. O sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o alimento
ninguém vive sem se alimentar. Para viver, dependemos nós não só de comida, mas também de pão, pão da fraternidade e do carinho, da justiça. Na experiência de partir o pão de cada dia, seja o pão de trigo, ou seja o pão da dor ou da alegria. Deus está presente. Celebrar a Eucaristia é também uma denúncia contra a falta de fraternidade que existe no mundo, porque na Eucaristia comemos do mesmo pão, quando na vida falta pão para tanta gente. Acreditamos e celebramos tudo isso na comunhão. A Eucaristia é Deus mesmo se repartindo como pão na doação de Jesus. A Santa Eucaristia conclui, faz parte da iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade de sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor, na última ceia, na noite em que foi entregue nosso Salvador. Institui sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele perpetua pelos séculos, até que ele volte, até que Jesus volte. O sacrifício da cruz confiado destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é cumulado de graça e não é dado o penhor da glória futura. Muitos pensam que os sacramentos são obras eclesiásticas, ou seja, criadas pela Igreja, mas isso não é verdade. Todos os sacramentos são sinais da graça de Deus que são expressos sem sombra de dúvida na palavra de Deus. Por exemplo, a presença de Jesus no pão e no vinho é bem explicada na Eucaristia, que relata a última refeição com os apóstolos, a Santa Ceia. Vamos lá, só para a gente recordar. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu-lhes, dizendo: Tomai, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice em sua mão, deu graça e o apresentou. E todos deles beberam. E disse-lhes: Isto é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Em verdade vos digo, já não bebereis do fruto da videira até aquele dia em que eu beberei de novo no reino de Deus. Então, está lá na palavra de Deus essa passagem bíblica onde Deus mesmo fala, Jesus fala, para os seus apóstolos que ele seria, daria do seu corpo e do seu sangue para nos alimentar. Por isso que ele fala, fazer isto em memória de mim. Então, por isso que onde o sacerdote está celebrando uma Santa Missa, ali se faz memória a Jesus no Calvário. Então, em cada